Boa noite, regressamos para a nossa presença habitual aqui na Televisão Pública de Angola para este espaço informativo da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Continue desse lado. Já é oficial, Moçambique sucede Angola na presidência do Fórum Parlamentar da SADC. Verónica Macamo, eleita presidente desta organização interparlamentar para um mandato de 2 anos, substituindo assim Fernando da Piedade Dias dos Santos, no cargo desde 2016, assumiu o desafio de concretizar o sonho dos parlamentares, transformar o Fórum em Parlamento Regional da SADC. Verónica Macamo é a nova presidente do Fórum Parlamentar da SADC. A deputada moçambicana substitui o seu homólogo angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos, na liderança da Organização Interparlamentar Regional para o biênio 2018-2020. Na sua intervenção, o presidente cessante do Fórum, Fernando da Piedade Dias dos Santos, disse que durante o seu mandato a instituição conheceu um progresso assinalável em várias áreas. Em relação ao reforço da capacidade institucional do Fórum, foi instituído o Comitê Regional Parlamentar para a Fiscalização das Leis Modelos. Ademais, foi instituído o Comitê dos Secretários-Gerais dos Parlamentos Nacionais enquanto estrutura que facilitará o acompanhamento e implementação a nível nacional das deliberações da Assembleia Plenária. Como devem recordar, procedemos igualmente a uma emenda da Constituição e do regimento interno do Fórum, no sentido de garantir maior articulação e segurança ao nível dos nossos procedimentos. Já é possível a existência de vice-presidentes em cada órgão do Fórum Parlamentar, mecanismo que se destina a assegurar a continuidade no acompanhamento dos assuntos da nossa organização. O avanço significativo na proposta de transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento da SADC também foi realçado por Fernando da Piedade Dias dos Santos. Sentimos-nos sobremaneira honrados por termos contribuído modestamente para colocar no novo estágio do processo de transformação, cujo trabalho só foi possível com a contribuição direta dos membros da Comissão Executiva e, de modo particular, de Suas Excelências, presidentes dos Parlamentos da África do Sul, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, com quem tivemos o prazer de concretizar a estratégia de abordagem da transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional, conforme deliberado pela Assembleia Plenária, a quem eu agradeço do fundo do coração a contribuição e ajuda que me foi prestada. Por sua vez, Verónica Macamo assumiu o desafio de concretizar o sonho dos parlamentares de transformar o Fórum em Parlamento. Uma palavra de apreço é dirigida a Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional de Angola e nosso antecessor na nobre tarefa de presidir o Fórum Parlamentar da SADC pela forma sábia e vigorosa com que dirigiu o nosso órgão até este momento. Importa realçar que foi no consulado de Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos que finalmente, como foi dito e bem, conseguimos que ao nível mais alto da tomada de decisão da SADC, a proposta de transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional fosse acolhida positivamente e nos comprometemos a dar o devido seguimento. Contudo, a Presidente solicitou aos parlamentares dos 14 Estados-membros para que advogassem junto dos respectivos chefes de governo para que se efetive a criação do órgão legislativo da SADC na reunião a realizar-se em agosto de 2019. O nosso pedido, caros colegas, é que cada país continue a trabalhar, fazendo advocacia e lobbying,
a favor da transformação do Fórum, de modo a termos uma resposta positiva a respeito desta matéria em março do próximo ano. Depois de obter a aprovação na especialidade com 36 votos a favor, 2 abstenções e 9 votos contra, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2019 segue amanhã para votação final global. Em entrevista exclusiva ao nosso programa, a deputada Ruth Mendes, presidente da 5ª Comissão, fala mais sobre o assunto. Pois bem, Ana Yara Paz, a um dia da votação final global do principal instrumento de gestão do país, é a nossa convidada, a Presidente da Comissão de Economia e Finanças, deputada Ruth Mendes, que nos vai falar sobre o documento que vai orientar a ação do Executivo no próximo ano. Boa noite, senhora deputada. Boa noite, Stella. Boa noite, senhores telespectadores. Da apreciação feita à proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2019, e atendendo à situação macroeconómica do país, podemos dizer que estamos perante um orçamento desafiante? Devo dizer que, efetivamente, estamos perante um orçamento desafiante, tendo em conta o momento que nós estamos a viver. Portanto, nós viemos de uma crise desde 2014, mas começou a acentuar-se em 2015, e 2016 e 2017 ela agravou-se. Portanto, em 2018 a situação tornou-se tão grave que nós tivemos crescimentos negativos, nós tivemos uma taxa de inflação que no início de 2018 estava a cerca de 30%, mas que conseguiu ir reduzindo. Em agosto estava aí a cerca de 21%, final de 2018, 18%, e a proposta apresenta-nos traz uma proposta de 15%, a inflação a 15%. Portanto, nós estamos a ver que, de facto, ainda assim, 15% para a taxa de inflação ainda é elevado, sobretudo para um país como o nosso, que quer voltar aos trilhos do crescimento. Que as prioridades aponta este Orçamento Geral do Estado? O setor social, no geral, é a prioridade do Executivo, mas a saúde, a educação e o setor da ação social, família e infância, de facto, mereceram a grande atenção. O programa de combate à pobreza é dos programas que tem maior destaque no Plano Nacional de Desenvolvimento. Acho até que é o primeiro programa apresentado. E isso, de facto, explica-nos porquê. Porque a situação é, de facto, preocupante. E com o nível de pobreza que há aí em algumas localidades, se não se fizer alguma coisa, podemos, no futuro, estar condenando algumas crianças que vivem nessas localidades. Fizemos uma visita, por exemplo, no hospital pediátrico e há muitas crianças desnutridas. A malária continua a ser um problema sério, porque ainda continua a matar muita gente. Nós continuamos a ter crianças fora do sistema oficial do ensino, continuamos a ter crianças a estudarem debaixo de árvores sem teto. E esses problemas começam a ser resolvidos já desde 2018, com a questão do concurso para o setor da saúde e os concursos para o setor da educação. Por isso é que nós até fizemos questão de recomendar que esses concursos sejam concluídos no início de 2019, para ver se, de facto, durante 2019, o setor da saúde é abastecido com mais médicos e pessoal de apoio, enfermeiros e técnicos de diagnóstico. Mas, senhora deputada, já agora quer destacar alguma dessas recomendações? Creio que são mais de 100 recomendações. São mais de 100 recomendações. Algumas são para reformular verbas de alguns setores,
uma questão que foi muito levantada era que havia na proposta projetos com verbas irrisórias. Os deputados recomendam que esses projetos sejam retirados da proposta, porque de facto as verbas atribuídas não davam nem sequer para iniciar a implementação desses projetos. Mas, como eram muitos, deu uma verba de cerca de 31 mil milhões de kwanzas. Recomendamos que essa verba fosse utilizada para os projetos, para o Programa Integrado de Desenvolvimento Local de Redução à Pobreza. E com destaque para quê? Para a merenda escolar, porque nós sabemos qual é o efeito da merenda escolar para os alunos que vivem naquelas localidades mais pobres e que saem de casa às vezes sem comer. Portanto, a merenda é não só para atenuar a fome, mas também serve como um estímulo para ele ficar ali nas aulas. Foi também para apoio judiciário àquelas famílias pobres que têm problemas de justiça e que não têm meios para pagar os advogados. Há também uma outra recomendação que tem a ver com algumas verbas no setor da saúde que estavam mal remanejadas, então nós propusemos que elas fossem repartidas por outras ações também do setor da saúde. E nós aproveitamos, inclusive, para fazer uma recomendação ao Executivo em relação à dívida da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem dívidas no mercado porque, de facto, ultimamente os recursos são poucos. E por falar em recomendações, há uma em particular que chama atenção. Os deputados da Assembleia Nacional recomendam o Executivo a proceder à retificação do preço do barril de petróleo, porque temos ainda uma economia muito condicionada pelo petróleo, por ser o principal produto de exportação do país. Portanto, de que me lembro, nos 3 últimos anos, creio que é a primeira vez que há esta recomendação, caso o preço do petróleo continue a baixar no mercado internacional. Efetivamente fomos todos surpreendidos, né? Nós próprios também, os deputados também foram surpreendidos, porque o petróleo, o preço do barril do petróleo no mercado internacional levava uma trajetória ascendente e assim, de um dia para o outro, essa trajetória foi interrompida e passou para descendente. Então, e nós sentimos que ainda não estabilizou. O preço do barril de petróleo no mercado internacional ainda anda aí feito uma bailarina, né? no baixa, depois tem um dia que sobe, mas depois baixa. Então não é prudente, não seria prudente nós exigirmos uma revisão do orçamento agora por causa do preço do barril do petróleo. A recomendação é que seja feita de facto a revisão, mas depois de haver uma estabilidade também do preço do barril do petróleo. Portanto, no caso do preço parar abaixo do preço atual, do preço médio atual da proposta do Orçamento Geral do Estado. Senhora Deputada, percebemos que há já várias recomendações ao Executivo, mas como é que a Assembleia Nacional vai fazer então o acompanhamento dos atos dos gestores públicos para que de facto se cumpram todas estas recomendações? E aí estamos a falar do papel fiscalizador do Parlamento. O nosso papel fiscalizador no que toca à execução do orçamento agora até ficou reforçado. Porque, se recordar, nós tínhamos no regimento anterior os relatores do balanço trimestrais do Orçamento Geral do Estado vinham ao Parlamento para tomar conhecimento. Hoje, essa norma já foi alterada com a aprovação do regimento da Assembleia Nacional. Portanto, hoje, o relatório do balanço trimestral vem para aprovação.
Portanto, nós, a partir dos relatórios do balanço, nós vamos poder controlar. Obrigada, Sra. Deputada, sobretudo por ter aceito o nosso convite. Esperamos tê-la mais vezes no nosso programa. Obrigada, Stella, por darem a oportunidade de poder falar um pouco daquilo que é a proposta de orçamento que o Executivo apresentou no dia 31 de outubro deste ano. Muito obrigada. Podemos dizer que o mês de novembro foi um mês de intensa atividade parlamentar, dada a retoma das discussões de alguns diplomas de interesse nacional, como é o caso da proposta de lei do Código Penal angolano. A referida proposta tem sido avaliada pelos parlamentares como positiva. Num verdadeiro exercício democrático, os representantes do povo olham para a proposta de lei do novo Código Penal como sendo um bem de todos os angolanos, independentemente da sua opção partidária. Os crimes contra a ordem e tranquilidade pública, crimes contra a segurança dos transportes, crimes contra a segurança do Estado, bem como a violação do segredo do Estado, mereceram observação dos parlamentares e a pronta justificação do Procurador-Geral Adjunto da República, Mota Lix. Instigar pessoas a cometerem o crime. Eu vou para a rádio e digo, vão para aquela urbanização e assaltem os espaços. Estão a instigar a população a assaltar. Destruam isto e aquilo. Peguem machados, vão assaltar aquela esquadra da polícia. Eu estou a instigar o crime diretamente. Está aí na segunda linha, diz incitar diretamente. Vão cometer este crime. É claro que é mais grave. Eu pedi publicamente a uma pessoa ou a várias pessoas que vão cometer um determinado crime. A penalização do roubo de gado e os crimes contra a propriedade também estão consagrados neste importante diploma. Preocupados com a proteção deste bem considerado por muitos como um sacramento cultural, econômico e social, o parlamentar Ovídio Paula apresentou em sede de reunião algumas propostas. A lei especial, ela existe e penso que podemos encontrar um enquadramento, isto para bem do nosso povo. Agora, em relação a estas propostas que nós estamos a elencar aqui no nosso código, é exatamente para resolvermos o problema numa primeira fase. Portanto, trata-se aqui de um bem jurídico de valor muito elevadíssimo, portanto, foi dito aqui, não vamos repetir, para o bem de todos nós. Na mesma senda, o Procurador-Geral Adjunto acolheu a sugestão dos legisladores e declarou que o roubo de gado, independentemente do seu valor, deverá ser tipificado como furto qualificado. Compreendendo as preocupações que o Dr. Paula vem nos colocando desde há uns anos no grupo técnico, e essa questão já foi discutida muitas vezes ao grupo técnico, o núcleo essencial da preocupação é evitar que por causa do valor do gado, ele dê sempre liberdade. Porque o valor do gado, por vezes, é baixo. E o procurador, tendo em conta que as medidas da pena, em função do valor, acaba tendo penas baixas. Mas para responder a este núcleo essencial, nós já buscamos uma solução técnica. Se olharem para o furto qualificado, o facto de ser gado, o furto passa a ser sempre qualificado. As discussões na especialidade da proposta de lei que aprova o Código Penal angolano retomam nos dias 17 e 18 de dezembro na sala multiusos da Assembleia Nacional. Garantidos na Constituição, os direitos humanos em Angola passaram a ser uma questão de segurança nacional dentro daquela que é a nova estratégia do Executivo lançada recentemente. Na semana em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a nossa rubrica A Voz do Cidadão irá falar sobre a participação do Parlamento naquilo que diz respeito às garantias dos direitos humanos no nosso país. Comemorado a 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos servirá de mote para a nossa rubrica de hoje, que traz como convidado o deputado Eduardo Nelumba, membro da 10ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que trata de assuntos sobre direitos humanos, petições, reclamações e sugestões dos cidadãos. O que será que o cidadão sabe sobre os direitos humanos em Angola? Já se comemorou, se não estou em erro. Mas não sei exatamente quando, mas sei que se comemorou, foi essa semana mesmo. Eu queria
saber aos deputados o que são os direitos humanos. Estamos a falar dos direitos básicos de um ser humano. O direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, o direito, as necessidades básicas do ser humano, que são os direitos, que conformam os direitos humanos. Queria perguntar, senhor deputado, que lei já criou o Parlamento para os Direitos Humanos? Angola tem vários diplomas sobre os direitos humanos, digamos, como legislação solta, não como uma legislação compacta, porque quero lembrar que ainda no tempo da Assembleia do Povo, isto terá sido no ano de 1995, Angola ratificou o tratado e aderiu ao Tratado dos Direitos dos Povos Africanos. Portanto, começou daí, que depois seguiram-se outros 2 instrumentos, um em 97, outro em 2007, que foram também ratificados e para a adesão do nosso país. Portanto, é aquilo que hoje podemos dizer que conforma a legislação, digamos, respeitante aos direitos humanos. Eu queria saber como é que o Parlamento defende os direitos humanos. Enquanto 10ª Comissão, ou seja, a Comissão dos Direitos Humanos, Petições, Reclamações e Sugestões dos Cidadãos, aquela comissão tem sob sua alçada a questão dos direitos humanos. É verdade que o Executivo, no dia 4 de dezembro, portanto, deste mês, fez a apresentação oficial da sua estratégia sobre os direitos humanos e com certeza que nós, como Parlamento, como órgão fiscalizador da ação ou da atividade do Executivo, e mais concretamente no que diz respeito aos direitos humanos, que são os direitos fundamentais dos cidadãos, vamos nos ajustar a esta nova realidade, no sentido de podermos dar apoio e também irmos sensibilizando não só, digamos, o próprio Executivo, mas também a população em geral, a sociedade em geral, naquilo que são os seus direitos fundamentais. A nossa atividade, digamos, a nossa participação enquanto Parlamento, como já dizia eu, enquanto órgão de fiscalização, vai ser no sentido de garantirmos de que esta estratégia venha de encontro àquilo que são as expectativas dos cidadãos, por um lado, e por outro lado, que ela seja cumprida. Porque é esta a nossa tarefa de fiscalizar a ação do Executivo. Então gostaria de saber de que forma é feita a fiscalização na prática do cumprimento daquilo que são os direitos humanos. Bem, a forma prática que nós usamos como Parlamento, como 10ª Comissão, tem sido, por exemplo, irmos fazer visitas a pessoas que estão a cumprir penas de prisão. Saber como é que estão a ser tratados e, digamos, se os seus direitos não estão a ser violados. Esta é uma forma prática que nós encontramos de ir ter com o cidadão, que é, afinal de contas, o fim último dessas leis e que nós devemos protegê-los. Então, temos feito essas visitas, já fez uma visita à cadeia de Caquila e para o próximo ano, no nosso programa de trabalho, estão previstas outras visitas a outros centros de detenção de cidadãos em conflito com a lei, assim como também temos recebido dos cidadãos reclamações sobre situações que acham que os seus direitos foram violados e, por isso, esta é a forma prática que nós temos usado para garantir que os direitos dos cidadãos sejam cumpridos e não sejam atropelados. Quais são os maiores atos de desrespeitos dos direitos humanos? Têm sido várias, mas elas têm cingido muito mais a questões ligadas a conflitos de terra. Pensamos nós que haverá necessidade, talvez, de se trabalhar um bocado mais neste sentido para melhorar aquilo que é a lei de terras, para que as pessoas se sintam mais protegidas daquilo que é o seu bem fundamental, que é o direito à terra. Tem sido mais esse tipo de reclamações que nós temos recebido e também alguns casos de expropriações indevidas, alguns casos de demolições de habitações. Temos recebido esse, digamos, é o maior volume de reclamações que nós temos recebido da parte dos cidadãos. O que é necessário para defender os meus direitos, eu como cidadão nacional? Em primeiro lugar, saber quais são os seus direitos.
fundamentais, para que ela possa depois, ou para que as pessoas possam defender esses direitos. Porque se nós não sabemos quais são os nossos direitos, não sabemos o que é que vamos defender, porque não sabemos quando é que eles estão a ser violados ou não. Então, temos que conhecer primeiro aquilo que são os nossos direitos básicos. Conhecendo esses direitos básicos, nós vamos exigir que quem tem direito deve observá-los. Quando eu sentir que que os meus direitos estão a ser violados, eu devo reivindicar. E reivindicar junto das instituições que existem, as instituições do Estado, neste caso concreto, junto da Assembleia Nacional, porque nós somos deputados eleitos pelo povo para defender os interesses da nossa população. Portanto, nós recebemos, através de cartas que os cidadãos fazem à Assembleia Nacional, na pessoa do Sr. Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional, que encaminha para a nossa comissão. A nossa comissão, normalmente o Presidente ou o Vice-Presidente da Comissão indica 1 ou 2 deputados para tratarem dessas questões. Nós chamamos os cidadãos, entrevistamos os cidadãos, temos uma entrevista, eles explicam, nos expõem os seus problemas e nós fazemos um documento em que, digamos, arrolamos tudo aquilo que são as questões levantadas pelos cidadãos e fazemos um relatório. Este relatório depois é remetido a quem tem direito, à área do Executivo que tem que tratar dessas questões. O Executivo, na maior parte dos casos, responde, explicando, digamos, o seu lado, a forma como eles veem o problema. Depois juntamos as duas partes para que, em conjunto, encontrem uma solução. Mas pronto, assim nós vamos acompanhando aquilo que é, digamos, o desfecho da questão levantada pelos cidadãos. Tem havido cidadãos que individualmente vêm até conosco, outros vêm em grupos e, portanto, é isso que nós temos estado, é a forma que nós temos estado, que nós temos encontrado para trabalhar tanto com a sociedade civil, assim como com os órgãos do Executivo. E chegamos assim ao final de mais um programa, este que é o último de 2018. Por motivos de programação, o programa Parlamento regressa em janeiro, mas a nossa página online estará em permanente atualização com os principais conteúdos que fazem notícia aqui na Casa das Leis. Eu, em nome de toda esta equipa, desejo-lhe um santo e feliz Natal e que o novo ano traga consigo novos sonhos e muitas realizações. O Parlamento, mais perto de cada angolano. Boa noite.